pessoal, eu sou a Aline Dias e chegou o tão aguardado dia do retorno de Legacies. A terceira temporada de Legacies retornou no dia 6 de maio, quinta-feira, pela CW. Então hoje eu vou comentar tudo sobre o episódio 11 da terceira temporada. Mas antes de eu começar a dar a minha opinião sobre esse episódio, não deixem de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural. Bom, esse episódio de Legacies foi bom e nós tivemos, assim, várias revelações. Nós tivemos, vamos dizer assim, como se fosse 3 histórias diferentes, né? Assim, 3 histórias paralelas que nos levaram a várias informações. Está se delineando, vamos dizer assim, um novo enredo para Legacies e mais dúvidas. Miss me? How is this possible? I destroyed you with an axe. Here I am. Deep down, you must want to hear what I have to say. Bom, então nesse episódio, 11, como eu já falei, nós tivemos 3 narrativas diferentes. Primeiro, mostrou o MD e o Ethan ali com a Fint, esperando ela acordar. E aí o MD falou que ia ficar ali com a Fint e mandou o Ethan ir para a escola. Nisso aparece a Lizzie, que na verdade estava com seu feitiço da invisibilidade. E ela fala que como a Fint é uma lobisomem, quer dizer que ela ativou a maldição. Então ela matou alguém e por isso ela é uma assassina terrível e por isso ela tem que investigar mais para poder salvar a sua irmã, porque a sua irmã já não tem, vamos dizer assim, um dedo bom para namoradas, né? Tem aquele dedinho podre. E aí ele espera a Fint acordar e fala que o MD tem que entrar na cabeça dela para descobrir quem ela matou. E a Fint diz que não matou ninguém, que ela só lembra quando se transformou e tudo mais. E ela nem sabia que existiam outras pessoas iguais a ela. E a Lizzie fala que é uma bruxa e que o MD vai entrar na cabeça dela e tal. E ela aceita porque ela vai mostrar que não é uma assassina. Então nisso o MD, junto com a Lizzie, entram na cabeça da Fint para poder descobrir. A Fint ainda era uma criança, devia ter em torno, tipo, uns 10, 12 anos, mais ou menos, por aí. E ela está no hospital com o avô, né, que fala para ela que existe um dom na família, uma coisa que ela não sabia que existia, que alguns chamam de maldição, e que ela tinha que lembrar das palavras dele, que na noite de lua cheia, ela sempre tinha que se acorrentar para que não acontecesse o pior e para ela confiar nos seus instintos e não confiar em ninguém, só nela mesmo. E aí ele fala, né, para a neta pegar umas balinhas que tem no casaco dele, que na verdade são alguns comprimidos, e dá para ele. Então a Fint dá para ele e ele morre por causa desses comprimidos, né? Ele fez isso para poder ativar a maldição do lobisomem, porque aí no caso ela matou, né, o avô, porque foi ela que deu os comprimidos. E a Fint, ela não se lembrava disso, ela meio que suprimiu essa lembrança e agora veio à tona, então ela ficou assim com muita raiva da Lizzie, chamou a Lizzie de monstro e tudo mais, porque era uma lembrança que assim, ela tinha suprimido e tal, e aí vai embora com muita raiva, né? Lógico, assim, não foi legal, né, a forma como aconteceu, mas a Lizzie estava preocupada com a irmã. E assim, a Lizzie, nessa temporada, ela evoluiu muito e assim, ela tá muito presente ali pra irmã, ela tá muito preocupada e ela fez tudo pela
Josie, né? E eu só espero que ela siga o conselho do MD e fale para Josie toda a verdade sobre a Finch, né? Agora a gente descobriu que a Finch é uma boa pessoa, que ela tem um temperamento explosivo por ser lobisomem, né? Então, assim, eu acredito que quando ela vir a ter um envolvimento amoroso com a Josie, vai ser um relacionamento legal, porque as duas vão meio que se completar. Porque as duas têm um lado obscuro, tanto a Josie quanto a Finch. Eu acho que quando elas realmente forem um casal, vai ser um bom casal, porque a gente tá conhecendo melhor a Finch, né? A gente já sabe de toda a trajetória da Josie, fora que vai ser um casal tipo Caroline e Tyler, né? Bem Vampire Diaries, né? Vai lembrar muito disso. Quando eu descobri que ela era lobisomem, né, no episódio anterior, eu me lembrei muito disso, né? Da Caroline ajudando o Tyler quando ele virou lobisomem, né, pela primeira vez. Então, assim, pelo menos me fez me lembrar muito, então já estou curtindo muito esse casal. Vamos ver. E a Alice até teve um tempo conversando com o MD, porque ela se sentiu mal, né, por causa da história com a Finch. E aí o MD diz que ela não é um monstro, que ela apenas estava cuidando da irmã, que ela ama muito a irmã e que ele entende o que ela estava fazendo. E ela convida ele para comer e ele fala que nesse momento não, né? Infelizmente ainda não rolou Missy, gente. Não rolou Missy. Já tô ficando pé da vida com a Julie Plec. Não sei porque ela tá enrolando tanto. Esse casal tão maravilhoso. Só falta a Lizzie falar alguma coisa. Mas enfim, tudo bem, né? Vamos esperar mais um pouco. Também quando rolar vai ser maravilhoso. A outra narrativa da história mostra lá no Colégio Salvatore o Caleb, o Jed, o Landon, a Hope e o Alaric tentando, vamos dizer assim, descobrir como a Cleo inspira as pessoas. E aí estavam fazendo vários testes e tal, e aí de repente ela acabou inspirando a Hope e o Alaric. E aí que vai se dividir essa história. O Alaric vai para o QG da Triad, né? Porque aquele artefato era da Triad. Então, né, ele tem essa inspiração e vai para lá com a Cleo e com o Caleb para poder achar mais respostas sobre aquele artefato misterioso que a Hope ativou quando apareceu o Landon, né, lá no mundo prisão e tal. E a Hope teve a ideia de fazer uma projeção astral para o mundo prisão, para usar, vamos dizer assim, uma artimanha à la Kai Parker, né, como ela mesma falou, e assim, muito legal de terem lembrado do Kai, né, um personagem que a gente ama, né, desde o de Vampire Diaries, apesar de ser mal pra caramba, mas quem não gosta de Kai Parker, né, nosso malvado favorito. E ela quer fazer um trato com o Necromancer, porque o mundo prisão está ligado ao Necromancer. Então, se tirar o Necromancer do mundo prisão, o mundo vai ruir, vai se acabar. E o que vai acontecer? Malivor vai também ser destruído, porque aí é todo mundo prisão destruído. Isso aconteceu quando o mundo prisão do Kai, né, lá na segunda temporada, era o mundo prisão feito pro Kai, o Kai fugiu do mundo prisão e assim acabou sendo destruído aquele mundo prisão. Então, a Hope estava pensando de fazer a mesma coisa e depois de arrumar um jeito de matar o Necromancer. Então, Lennon fala que é muito perigoso, que vai junto com ela. Então, ela faz a projeção astral e eles vão junto para o mundo prisão procurar o Necromancer. E aí eu comecei a ficar com a pulga atrás da orelha, porque o Landon encheu o Necromancer de porrada para fugir lá da sorveteria. E ele parecia não estar se lembrando disso, porque eles estavam procurando ali o Necromancer
lá naquele pedaço que parece tudo destruído do mundo prisão. Não teve nenhuma referência à sorveteria, que era onde o necromancer deveria estar. Ou estar morto por ali, mas como o mundo prisão sempre é o mesmo dia, ele pode ter, vamos dizer assim, ressuscitado, né? Porque você não morre no mundo prisão, né? Ou não morria. Aí eles vão procurar o necromancer lá onde ele, vamos dizer assim, estaria antes de estar lá na sorveteria. E aí a Hope acha pedaços do necromancer, ainda bem, porque eu achei que ia aparecer o necromancer. Eu ia ficar muito pé da vida se aparecesse o necromancer, que eu odeio necromancer. Mas não, só vimos os braços do necromancer. E aí a Hope falou que era o necromancer, porque ninguém tem aquele mau gosto pra roupa, que ela reconheceu a roupa e tal. Nisso aparece um monstro super bizarro, que eu nem me lembro o nome, é um nome muito esquisito. E eu descobri depois que é esse monstro. E a Lena fica olhando lá pro monstro e fala, por que eu tô sentindo a respiração desse monstro? E aí o monstro vai atacar o Landon, mas logicamente a Hope se joga na frente, aí mata o monstro e tal, só que ela fica ferida no braço. Mas ela fala que não tem problema, porque aquela é a forma astral dela, então o corpo físico não vai estar ferido, e tira o Landon do mundo prisão. No que tira o Landon do mundo prisão, ele vê o corpo da Hope e vê que o corpo da Hope está com a mesma ferida. Então ele vai procurar ajuda. Nisso a Josie foi para a escola Salvatore atrás da Lizzie. E ela, o que aconteceu? Ela foi lá falar com a Lizzie não estava, então resolveu usar aquele cristal que te ajuda a conversar com o seu subconsciente, que a Hope já usou muito nas temporadas passadas. E aí ela pega o cristal e quem aparece para falar com ela? Dark Josie. A Dark Josie não voltou, vamos dizer assim, realmente. Era apenas o subconsciente da Josie, né? Porque a Josie continua tendo esse lado sombrio, apesar dela ter tanto medo. E aí a Dark Josie, né, falou umas verdades para a Josie, que os relacionamentos dela nunca vão dar certo, porque ela está suprimindo quem ela é, né? Ela tá tirando uma parte importante do que ela é, principalmente agora, que ela quer fingir que não é bruxa, que é uma humana, né, qualquer, que ela como se ela não fosse uma bruxa. E aí o Landon aparece e ela vai ajudar o Landon e olha lá a Hope e fala que não tem mais magia, então que eles têm que identificar quem é o monstro. E aí eles vão atrás do Wade, porque o Wade, ele joga muito Dungeons and Dragons, então ele conhece muito de monstros. Então o Wade, ele logo reconhece o monstro, fala o que é, que ele tem tipo um vírus, né, que ataca qualquer pessoa em qualquer plano astral e tal. Por isso que ele conseguiu atacar a Hope mesmo na forma astral. E que a pessoa atacada vira outro monstro daquele. Então a gente vê a Hope meio que virando aquele monstro, indo atrás dos três e eles fugindo, uma confusão danada. E o Wade fala que ele gosta, que esse monstro come carne morta. Então eles vão lá na cozinha, pegam carne e colocam ali para o monstro não ir atrás deles. E a Hope, né, que está virando o monstro, vai atrás do Landon para pegar o Landon e tudo mais. E aí eles começam a procurar uma forma de fazer com que a Hope volte ao normal. Então a Josie vai lá e pede ajuda de novo para Dark Josie, né, com o cristal, porque o mito que tem ali está escrito em sânscrito. Ela já estudou, mas não lembra. Então a Dark Josie, né, traduz para ela e diz que precisa, né, de uma lâmina que tenha uma pérola para poder tirar, vamos dizer assim, esse vírus, né, ela não virar mais esse monstro. Isso tem 1 hora para ser feito, senão a transformação é permanente. Então isso obriga a Josie a ter que pegar a sua magia de volta, porque ela tem que fazer um feitiço nessa lâmina que o Alaric tem no escritório dele. Então elas vão, a Josie usa magia para prender a Hope, que está se transformando no monstro. E aí o Wade fala
que tem que colocar essa espadinha, né, no coração da Hope. E aí a Josie fala, não, e se a gente matar ela, se tiver errado? E aí o Lennon pega a lâmina e enfia no coração da Hope, sem nem pensar duas vezes. E aí a Hope volta, né, sem estar transformada em monstro. E nisso também mostra a Cleo, o Caleb e o Alaric lá no QG da Triad para procurar pistas. Então o Alaric acha uma passagem secreta e acha os dados e descobre que esse artefato foi criado por Leonardo da Vinci. Mas ele está tentando ler ali, conforme ele vai lendo, parece que está pegando fogo, assim, fogo elétrico, e acaba o pergaminho se desmanchando, ele não consegue salvar o pergaminho. Ele só consegue ver que tem a ver com a caixa de Pandora. Outra vez a Julie Black está pegando inspiração na mitologia romana. Na mitologia romana, a caixa de Pandora era uma caixa que Pandora, que foi, vamos dizer assim, criada por Atena e Hefestos, foi a primeira mulher, né, humana que foi criada pelos deuses para se vingar da humanidade, porque eles aprenderam a usar o fogo, e o fogo era só dos deuses. Então Zeus quis se vingar, criando, né, mandando Atena e Hefestos criar Pandora, e deu essa caixa para ela. E essa caixa carrega todos os males da humanidade: guerra, ódio, doenças. Então Pandora ficou curiosa, porque ela nunca poderia abrir aquela caixa, e abriu. E dali saiu todos os males da humanidade, só ficando lá dentro a esperança, que a Pandora consegue fechar a caixa, mas na caixa só fica guardada a esperança. Então isso, assim, me deixa, vamos dizer assim, apreensiva com o final dessa temporada, porque Hope, esperança, né? Quem sabe o que vai acontecer com a nossa Hope no final dessa temporada, já que estamos falando, né, da caixa de Pandora, falando novamente sobre mitologia grega. Então vamos ver no que vai dar por aí mais para frente. Então está se delineando, né, a história agora vai ser sobre esse artefato, que nós vamos descobrir mais e mais nos próximos capítulos. E nós vimos também o Caleb dando em cima da Cleo. E aí a Cleo meio que dando fora nele, falando que ela não quer esse Caleb que fica tentando ser legal, que fica ali fingindo. Ela quer o Caleb que fale para ela a verdade, que se abra com ela. E aí no final ele fala que ele tem medo de se abrir, né, para alguém, porque a última vez que ele se abriu para uma mulher, ele morreu e virou vampiro. E aí a Cleo aceita ter um encontro com ele, e ele vai contar essa história de como ele se transformou em vampiro. Eu já tô shippando muito esse casal, tomara que esse casal saia, né? Vamos ver nos próximos episódios de Legacy se vai rolar esse casal, Cleo e Caleb. E termina depois o Alaric contando pro Dorian, né, toda a sua descoberta e falando que viu ali escrito sobre a caixa de Pandora. Quer dizer, então fica mais intrigante essa história do que eles abriram ali. Até porque no início do episódio nós temos um flashback com o Clark, em que ele está tentando abrir a caixa. Tentou com explosivos, não conseguiu, e iria tentar com ácido. Depois aparece o símbolo da Triad, para a gente ter certeza que tem tudo a ver com a Triad. Então toda essa caixa é totalmente ligada ao Clark também, porque no passado ele pegou esse artefato, levou para a Triad e estava tentando descobrir, tentando abrir, né, para saber o que tinha ali dentro. E então nós não sabemos se ele conseguiu ou não naquela época, né? Nós só vamos saber nos próximos episódios.
E aí, no final, né, a Josie salvou o dia, salvou a Hope. E aí a Hope foi agradecer a Josie e pedir desculpas, né, por mais uma vez ter forçado ela a usar magia, porque ela teve que pegar a magia de volta para salvar ela. E aí a Josie, né, aceita as desculpas da Hope, mas diz que isso foi bom, porque realmente ela precisava ter caído na real que ela é uma bruxa, quem ela é, e ela não precisa tirar a magia, que ela ficou tão assustada, né, com o que a Dark Josie fez, que ela ficou com medo de usar magia e acabar voltando aquilo tudo. Então até ela fala que isso seria deixar a Dark Josie vencer, né, esse lado escuro vencer. Então ela vai voltar a usar magia, mas vai continuar na escola de Mystic Falls High junto com o MD e o Ethan. E aí o Wade vem conversar com a Hope e pergunta se ela não achou o Landon meio estranho, se não viu nada diferente. Ela não, ele tá perfeito. E aí ele fala que o Landon não se lembrou do jogo que eles tiveram do Dungeons and Dragons, que era um episódio lá que ele gostava muito, então que não tinha como ele não lembrar, fora que ele foi lá e estacou a Hope no coração, sem nem pensar duas vezes. E ela fala, não, mas é porque era o que ele tinha que fazer. Aí ele falou assim, não, mas o Landon não faria isso, esse não é o Landon. E também ele lembrou que quando a Hope estava virando o monstro, ela quis atacar o Landon. E o monstro quer comer carne morta. Quem será que é esse Landon? Será que é o Clark? É porque lá na segunda temporada, né, eles criaram uma cópia do Landon. Porque o Clark queria, né, utilizando um artefato, tomar o corpo do Landon, né, trocar de almas, para poder voltar lá para Malivor e tudo mais. Então, a Hope criou essa cópia, o Clark acabou, né, estacando essa cópia, e aí a Hope também colocou sangue dela para poder acabar com Malivor e tudo mais. Então eu pensei que o Clark tivesse morrido, mas acho que pelo jeito não. E deve ser a cópia do Landon com Clark no corpo dele. Acredito que seja isso, até porque ele sabia de muitas coisas, né, sobre a Hope. Ele estava sendo namorado perfeito, só que, né, teve coisas que ele não lembrou, porque ele não estava ali naquela época. Estava em Malivor. Então eu estou achando que seja o Clark. Depois digam nos comentários quem vocês acham que é o Landon. E aí no finalzinho do episódio a gente vê o MD indo procurar o Ethan. Né? O Ethan foi para a escola, mas ao invés de estudar, ele ficou no carro desenhando. E tocou o rádio lá do negócio da polícia, falando que estava tendo uma briga. E ele resolveu bancar o herói e foi para lá sozinho, mesmo sendo humano. O que aconteceu? Tomou muita porrada. Então o MD encontrou ele lá todo quebrado, todo machucado. Então eu estou achando que o Ethan vai acabar virando um vampiro. Porque eu acredito que o MD deva dar sangue para ele poder se recuperar, e depois, como ele está se achando o herói, ele deve entrar em outra enrascada e acabar morrendo com sangue de vampiro. Porque ele não pode morrer agora porque ele é do elenco regular da série, né? Por favor, né, Julie Black? E fora que tá maravilhoso esse bromance, né, entre o MD e o Ethan. Né, uma amizade que eu nunca pensei que fosse existir, mas que está muito boa em Legacy. Então eu só espero que realmente ele não morra e que sim ele vire vampiro, aconteça alguma coisa assim, até porque o MD quer contar pro Alaric que ele não apagou as memórias do Ethan, né? Porque está se sentindo meio culpado com isso.
E na promo do próximo episódio, nós vamos ver que o Landon está meio, vamos dizer assim, voltando com seus poderes. E a Hope fala pra ele que ele não é o Landon, né? Isso já ficou meio óbvio nesse episódio. Então, quem sabe no próximo, no 12, a gente vai descobrir aonde que raios está o Landon. Porque eu acredito que o Landon não pode ser aquele outra pessoa, monstro, que é aquele cheio de ossos. Por quê? Primeiro porque ele cortou o cabelo tanto da Hope quanto do Landon. E também porque ele sequestrou a Cleo para Malivor. Então eu não acredito que ele seja o Landon, porque ele não estaria trabalhando para Malivor. Então eu acredito que seja um outro monstro que acabou vindo, né, por engano ali. Veio junto com o falso Landon. E que o Landon ainda esteja no mundo prisão. Então vamos ver como vai ser os próximos episódios de eles descobrirem o que realmente aconteceu com o Landon. E vocês, gostaram desse episódio de Legacies, o episódio 11? Eu confesso que eu gostei bastante, né? E está, vamos dizer assim, mostrando mais ainda o que vai acontecer nessa temporada. Que nós não vamos só ter essa história de Malivor e de monstros, que ainda tem muita coisa pra gente descobrir, muitos segredos, e isso tá me deixando assim, vamos dizer, muito ansiosa para ver o próximo episódio, porque Legacy está melhorando muito nessa terceira temporada, né? Eu gostei bastante desse episódio. E vocês gostaram desse episódio? Deixe nos comentários e fale o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram nesse episódio. Ah, e coloquem suas teorias também. O que vocês acham que aconteceu com Landon? Quem é esse falso Landon? Deixe nos comentários. Não deixem de dar aquele like no vídeo, que ajuda muito, e de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural para quem ainda não é inscrito, e de estar ativando o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando sai um novo episódio. Lembrando que todo sábado eu trago esses comentários sobre o episódio da semana de Legacies. Obrigada por vocês terem ficado até o final. Beijos!